As crenças e a liberdade de consciência. Livro dos Espíritos, questão 838. Toda crença é respeitável, mesmo que seja notoriamente falsa. Toda crença é respeitável quando é sincera, conduz à prática do bem. As crenças condenáveis são as que conduzem ao mal. Do livro O Consolador, de Emmanuel, questão 354. Pode-se definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Traduzindo a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo, relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. Livro dos Espíritos 839. É repreensível escandalizar na sua crença aquele que não pensa como nós? É falta de caridade e ofende a liberdade de pensamento. 840. Será atentar contra a liberdade de consciência, impor restrições às crenças que provocam problemas à sociedade? Podem-se reprimir os atos, mas a crença íntima é inacessível. Reprimir os atos exteriores de uma crença, quando ela ocasiona um prejuízo qualquer aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque a repressão não impede a pessoa de manter a crença. Do livro O Consolador, Emmanuel, questão 355. Será a fé acreditar sem raciocínio? Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. O ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma identifique a fé em si mesma. Admitir as afirmativas mais estranhas, sem um exame minucioso, é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os absurdos. Mas também, interferir nos problemas essenciais da vida sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. Do livro As Leis Morais, Rodolfo Caligares, capítulo A Lei de Liberdade. De século para século, menos dificuldade encontra o homem para pensar sem obstáculos, e a cada geração que surge mais ampla se torna as garantias individuais, no que tange à inviolabilidade do fórum íntimo. O sistema do crê ou morre, que alguns retrógrados desejariam ver restabelecido, está definitivamente superado e não voltará de jeito nenhum. Vingam e viçam hoje ideias bem diferentes. Nas dissensões religiosas, as chamas da fogueira foram substituídas pelas luzes do esclarecimento, e na catequese filosófica ou política, estejamos certos, daqui para o futuro, busca-se empregar cada vez mais a força da persuasão ao invés da imposição pela força. Livro dos Espíritos, questão 841. Deve-se, em respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem doutrinas nocivas e pode-se, sem prejudicar essa liberdade,
procurar trazer de volta ao caminho da verdade aqueles que se perderam ao admitir falsos princípios? Certamente que sim, e até mesmo se deve, mas ensina a exemplo de Jesus, pela doçura e persuasão, e não pela força. O que seria pior que a crença daqueles a quem se quer convencer. Se há algo que seja permitido impor é o bem e a fraternidade. Mas não acreditem que o meio de levá-los a admitir seja agindo com violência. A convicção não se impõe. Do livro Evolução para o Terceiro Milênio, Carlos Toledo Rizzini, capítulo 10. A convicção não se impõe. A liberdade de consciência é um direito natural. A fé lúcida promana do livre exame pela razão daquilo que o espírito pode aceitar, segundo o seu grau ou amplitude de compreensão. Aquele que estiver saciado em suas aspirações e anseios, passe ao largo e siga em paz. A noção de que tudo evolui é a chave da compreensão de qualquer coisa acessível à nossa indagação. A própria verdade é progressivamente descoberta e aprimorada, conforme a índole do método científico de obter conhecimento, e não revelada de uma vez para sempre de forma definitiva. Segue-se que não existem verdades completamente elaboradas, e sim parciais, em consonância com a capacidade humana de entender o que está ao alcance do espírito. À medida que este amadurece ao longo do tempo, cresce a fração de verdade que pode absorver e assimilar. Voltamos ao Consolador 360. Qual deve ser a ação do espírita em face dos dogmas religiosos? Os novos discípulos do Evangelho devem compreender que os dogmas passarão e as religiões literalistas que os construíram sempre o fizeram simplesmente em obediência a disposições políticas no governo das massas. Dentro das novas expressões evolutivas, porém, os espíritas devem evitar as expressões dogmáticas, compreendendo que a doutrina é progressiva, esquivando-se a qualquer pretensão de infabilidade, em face da grandeza inexcedível do Evangelho. Livro dos Espíritos, 842. Todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade. Como se pode reconhecer a que tem o direito de se posicionar assim? Será aquela que faz mais homens de bem e menos hipócritas, ou seja, pela prática da lei de amor e de caridade, em sua maior pureza e sua aplicação mais abrangente. A esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, já que toda doutrina que semear a desunião e estabelecer uma demarcação entre os filhos de Deus só pode ser falsa e nociva. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procure os verdadeiros cristãos e o reconhecerá pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continuam a pregar essas virtudes divinas. Esforçam-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém, maus são os jardineiros. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre Jesus esteja conosco.